Olá, caro colega doutor nutricionista, caros doutores estudantes de nutrição, aqueles que são nutricionistas já passaram por uma parte muito importante da graduação, que é o estágio obrigatório não remunerado. Você que está pensando em fazer nutrição, saiba que o estágio, como o nome diz, ele é obrigatório em algumas áreas e esse estágio ele ocorre no último ano, né? Eu vou falar muito aqui do estágio da Unip, que foi a faculdade em que eu me formei, mas em qualquer universidade que você estudar, você vai ter que fazer o estágio obrigatório. O estágio antes e não remunerado, ele não conta horas para o estágio obrigatório não remunerado. Então, sei lá, no primeiro ano você arrumou um estágio e quer fazer por experiência, legal, mas ele não conta horas para esse requisito obrigatório, tá? Eu sou Eduardo, sou autor do livro Dietoterapia para Nutricionistas, em que eu resumo quase 30 diretrizes oficiais, inclusive cito o link de cada uma delas para você poder acessar e se aprofundar. Ou caso não queira lê-las, eu já as li e resumi para você nesse livro digital. Ele está disponível no Hotmart. Eu vou deixar aqui o link para adquirir o livro no primeiro comentário fixado. No final deste vídeo, eu vou dar um cupom para você comprar o livro digital com 40% de desconto. Então, nós temos a resolução do Conselho Federal de Nutricionistas. Inclusive, eles elaboraram uma cartilha que eu acho que é interessante, né? O estudante que vai começar o estágio, você que pretende estudar nutrição, conhecer. Porque esse é um período em que acontecem alguns problemas, o nutricionista estagiário passa por uns momentos de estresse, né? Não todo mundo, mas com muita gente acontece. Nós temos a resolução do Conselho Federal 698 de 2021, né, que regulamenta o estágio obrigatório. Essa cartilha aqui é interessante você conhecer bem para saber seus direitos e deveres quando do estágio, né? Então você tem o seu professor orientador, que no caso são os professores da Unip, e todo estágio você tem um nutricionista supervisor. Esse nutricionista, ele não precisa ser mestre, doutor, né? Os professores da Unip são, acho que todos, mestres, doutores, tudo. Esse que te acompanha lá, não. Basta ele ser um nutricionista formado. Inclusive, a Unip tem algumas pessoas recém-formadas que já te supervisionam lá quando você faz estágio na própria Unip. E quando você faz uma outra empresa, aí é o nutricionista da empresa, tá bom? Então esse supervisor nutricionista, ele deve ser um nutricionista formado, tá inscrito no CRN, ele é funcionário do local do estágio. Se você está fazendo estágio lá na Unip, ou mesmo, por exemplo, a parte hospitalar, eu fiz no Hospital Pirituba. E no Hospital Pirituba, durante todo o período, fica um nutricionista supervisor da Unip, né? Não é o nutricionista do hospital que nos supervisiona, é o nutricionista da Unip que fica lá do começo ao fim do estágio. Deve atuar na área de desenvolvimento do estágio. Então, a nutricionista atua lá na área hospitalar e nos supervisiona quando nós fazemos esse estágio. O supervisor deve ser obrigatoriamente um nutricionista, né? Você não pode ser supervisionado no estágio por outro profissional. Algumas empresas, o que elas fazem que não é permitido?
Como elas têm falta de funcionário, elas fazem um convênio com as universidades para ter estagiários e suprir essa falta. Isso não pode acontecer, né? O número de funcionários ele deve permanecer inalterado. O estagiário é um aprendiz que está lá, ele não é um funcionário da empresa. Lá na Unip, o que é um ponto muito positivo é que você não precisa procurar locais para estagiar. A Unip já tem convênio com diversos locais, normalmente na sua região, eles dão às vezes mais de uma opção, você pode ter até uma liberdade de escolha e ela já tem todo o contrato com essas empresas, tudo, então isso provavelmente você não vai ter esse problema de não ter um nutricionista supervisor, sempre nutricionista, devidamente cadastrado no conselho. O que eles chamam muito no mercado é CRN ativo. Você precisa estar registrado no conselho e seu CRN está ativo, né? Porque você pode ficar como se fosse suspenso, inativo, se você não estiver exercendo. Se você for supervisor, tem que estar ativo. Então, ele vai avaliar o estagiário, ele vai tirar as dúvidas, ele vai supervisionar. O estagiário não vai fazer nada sozinho, ele vai fazer tudo supervisionado. Lembrando que aqui, lá na Unip, o supervisor de estágio, principalmente os que são da própria Unip, ele vai trocar informações com o professor orientador. Mas quem vai te reprovar ou te aprovar é o professor orientador, tá? Claro, o supervisor nutricionista vai falar olha, ele chega atrasado, ele não se interessa, olha, ele tem bom aproveitamento, tudo tal, mas quem vai te dar a nota final é o professor orientador. E isso tem uma explicação. Imagina na área do ANO, que são unidades de alimentação e nutrição, que normalmente é a área em que os nutricionistas têm mais problemas, né? E nós vamos ver aqui por conta de uma falta de ética dos nutricionistas já formados. O nutricionista lá não vai com a cara do estagiário e começa a pedir para ele fazer coisas que não são atribuições dele. Se você deixar a aprovação na mão desse nutricionista que nem da universidade ele pode usar como vingança, ou até para explorar o estágio. Então, assim, ele dá a opinião dele, tudo, mas quem te aprova ou reprova é professor orientador. E com uma má avaliação lá, você pode ser aprovado? Sim, porque vamos supor que você tem um problema numa área e você comunica o seu professor, só para ter ciência, houve esse problema lá, o nutricionista quis me passar uma atividade que não era minha, eu me neguei a fazer, né? Amparado na resolução, e ele falou que vai me avaliar mal. Só estou te avisando, né? Porque eu estou tendo um ótimo aproveitamento no estágio, mas eu não sei como vai ser a opinião dele sobre mim. Então, o professor orientador já está sabendo. Então, outra coisa que é muito importante são os seus direitos e deveres, mas também os deveres do nutricionista supervisor. Então, ele vai avaliar as condições da parte concedente de estágio em relação ao plano de atividades e vai participar do processo avaliativo na formação do estagiário. Ah, mas o meu não é muito participativo, não me explica nada. Comunica o seu professor. Falou, estou lá no estágio, estou demonstrando interesse, estou aprendendo muito, mas o que depende do nutricionista, ele não está cumprindo o que manda a resolução, né? O supervisor e o professor orientador, o seu supervisor no local do estágio e o seu professor, eles devem zelar para que as atividades definidas no plano de atividades do estagiário
contribuam para o desenvolvimento de competências próprias da área de estágio. Aqui vem algo importantíssimo. Como saber se é minha atribuição ou não? Se aquilo, a sua atividade no local de estágio tem que contribuir para o desenvolvimento de competências, né? Então, por exemplo, faltou o funcionário da cozinha e a nutricionista pede para eu ir lá lavar copo. Não tenho nada que aprender para contribuir para o meu aprendizado em relação a lavar copo. Ela me pede para fritar batata. Não, isso não tem a ver. Muita gente quer deixar o nutricionista lá em locais em que a comida é servida, servindo a comida. Isso não traz nenhum desenvolvimento para o estagiário. Então o estagiário pode, né, se recusar. Não, isso eu não vou fazer, que não tem a ver. Eu estou aqui para entender como funciona o controle de qualidade, temperatura dos alimentos, alimentos resfriados, congelados, prontos, validade, estoque. E isso é a atribuição do nutricionista. Cozinhar, lavar louça, limpar, não é atribuição do nutricionista e não há nada que eu aprenda com isso. Ainda que eu acompanhe o processo de manufatura das refeições, né? Eu acompanho lá na cozinha o chefe de cozinha, como ele sai do alimento cru para higienizá-lo, para fritá-lo, se for o caso, até servir. Isso eu acompanho, mas eu não faço a comida, eu não participo da produção, da manufatura, né? Isso pode acontecer, tem nutricionista que não é ético, né? Eu já ouvi muita história assim. No meu estágio mesmo, eu tive que repetidas vezes colocar limites. Não, isso não é minha atribuição, né? Não, eu não sou funcionário da empresa. Porque às vezes eles querem tratar você como um funcionário da empresa e você não é. Então é importante que você saiba que existe uma resolução e antes de fazer o estágio, dá uma olhada na resolução do conselho, entra no site do conselho do CFN, baixa a cartilha para que você não ache que tem que fazer tudo o que eles passam, senão você vai ser reprovado. Não é assim que funciona, né? Eles têm um monte de direitos e de deveres, como você também os tem, tá? Então, e é importante que você saiba um outro aspecto, que você saiba, na Unip os estágios acontecem de terça a sexta, 6 horas por dia, na manhã ou à tarde. Então você, ao iniciar o curso de nutrição, você já sabe que no último ano você vai ter que dispor de 6 horas diárias de terça a sexta, ou no período da manhã ou à tarde. Eles tentam te encaixar no horário fora do trabalho. Para quem trabalha à tarde, encaixa de manhã, e o contrário, mas às vezes só tem na manhã, ou só tem à tarde, e daí? Entendeu? Então, será que você vai conseguir fazer isso? Porque muitas vezes a pessoa faz a matrícula e não está ciente disso, e quando chega na hora do estágio, não consegue fazer, precisa trancar. Tem pessoas que tentam outra faculdade para outros locais, né? Agora, se você tem esse tempo disponível, você não vai se preocupar com nada, né? Esse professor vai te passar o local que você vai fazer, a documentação que você precisa apresentar, tudo que você precisa para estar lá no primeiro dia de estágio e cumprir.
São diversas áreas pelas quais você vai passar pela área clínica, pela alimentação coletiva, pela área de UAN, né, que é essa área de unidade de alimentação e nutrição, que podem ser restaurantes, refeitórios, normalmente empresas que são terceirizadas e fornecem alimentação para funcionários de uma outra empresa, né? Mas pode ser um restaurante, pode ser uma lanchonete, é uma unidade de alimentação e nutrição. Essa é uma área que normalmente não gera muito atração para os estudantes e para os nutricionistas, mas é uma área que gera muito emprego, né? Então, para quem gosta, tem bastante vaga disponível no mercado para essa área, tá bom? Obrigado, por hoje é só.